Quero convidar a igreja que esteja abrindo a palavra de Deus do texto de 1 Reis, capítulo 9, versículos de 1 a 3. E vamos meditar nessa noite sobre o tema Eu santifiquei esta casa. 1 de Reis, capítulo 9, de 1 a 3, onde lemos o seguinte: E aconteceu que quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor, o palácio real e tudo o que tinha desejado e decidido fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a sua oração e a súplica que você fez diante de mim. Santifiquei o templo que você edificou, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Esse é um texto impressionante. Quando você consegue ler todo o contexto, consegue perceber a mensagem que está ali, a gente percebe aqui como Deus estava aprovando a oração que se fazia naquele lugar, naquele momento especial. Ele estava aprovando tudo o que foi realizado, e era o contexto aqui da construção do Templo de Salomão e da inauguração do templo. A gente vive hoje numa época, uma sociedade, que está cada vez mais descrente das instituições. E isso também não é diferente no meio evangélico, especialmente no meio evangélico brasileiro, onde você vê o fenômeno crescente de desigrejados, de pessoas que afirmam manter a fé cristã, afirmam ainda ter o coração pulsando em adoração e amor a Deus, mas por algum motivo, seja motivo pessoal, emocional, motivo ideológico, eles não querem mais seguir a igreja, não querem mais frequentar a igreja, acham que é tranquilo servir a Deus dentro da sua casa, assistindo cultos pela internet. Então, zapeando por vários canais do YouTube, eles vão de culto em culto, de igreja em igreja, pegando migalhas de mensagens, migalhas de louvores, pegando aquela experiência de adorar a Deus de modo fracionado. Ou ainda que ele escolha apenas um lugar para estar ali assistindo, apenas uma igreja para estar assistindo os cultos online, mas ainda assim ele perde no quesito comunhão com os irmãos e ele perde no quesito de aprofundamento da sua fé através dos relacionamentos. É claro que aqueles que se tornaram desigrejados, por exemplo, por questões de saúde, por questões de impossibilidade de estar na sua igreja local, por vários motivos também, esses, é claro, eles vão tentar acompanhar a mesma igreja de origem, onde ele é membro, à distância, devido às suas dificuldades naturais. Não é sobre esses que eu estou me referindo, mas eu me refiro aqui a um fenômeno crescente e muito triste também no meio evangélico, que são esses irmãos que se decepcionaram com a igreja ou tiveram também um rompimento por razões ideológicas, e então preferem não estar frequentando uma igreja local. Alguns até demonizam praticamente os templos. Dizem que os templos são apenas usados por pessoas de más intenções para que estejam simplesmente explorando as pessoas. Recentemente eu assisti um filme na Amazon Prime, que é o filme Herege. Esse filme ele fala sobre um psicopata que usa uma ideologia porque ele descobriu a tal religião verdadeira. Eu não vou dizer qual é para não dar spoiler, caso você queira assisti-lo. E não é um filme cristão. A mensagem que ele passa é horrível, mas se você tiver curiosidade, quiser ver, é um filme que fala sobre qual seria a tal religião verdadeira, que não é religião, tá? Se você assistir o filme, você vai ver.
A questão é que as pessoas estão buscando caminhos cada vez mais sofisticados para se distanciarem de Deus. E alguns até mesmo no meio cristão, no meio evangélico, seguem por essas ideologias, porque não desejam mais estar frequentando uma igreja local. Esse texto fala para a gente algo diferente. Ele fala para a gente da importância de você estar no templo. Ele fala para nós como que Deus enxerga o templo e todo o esforço humano para estar se reunindo, junto com outros que têm a mesma fé, e como que Deus enxerga isso. Isso era tão importante para Deus que Davi, o pai de Salomão, o rei Davi, por ser homem de muitas batalhas, de muitas guerras, por ser um homem que estava acostumado a vencer as guerras e não se venciam guerras naquela época sem que usassem armas, sem que matassem pessoas, e naquela época as mortes eram assim, ó, tete a tete, na espada. Você olhava no olho do seu inimigo e o via morrer. Por ser um homem muito sanguinário, Deus não permitiu que Davi construísse o templo, porque Deus queria que fosse um templo construído por alguém que não estivesse tão ligado assim a esses atos de violência extrema, como acontece em situações de guerra. Então Deus proibiu Davi de construir o templo. Mas depois veio Salomão. Salomão, em hebraico, significa pacífico, aquele que estava dedicado à paz. E, de fato, toda a vida de Salomão foi uma vida e um reinado de paz, só que uma paz construída por também um tipo de pensamento que aos poucos foi levando Salomão a se afastar de Deus. Mas nesse momento aqui, no começo do reinado de Salomão, e especialmente na inauguração do templo, Salomão estava aqui na melhor fase espiritual da sua vida. Ele recebeu todo o material e todo o preparo que Davi havia feito, já que ele não podia construir o templo. Davi pôde simplesmente preparar tudo. E Salomão, então, pegando o material já preparado, aumentando ainda mais com as riquezas que ele havia conquistado na época, Salomão, então, consegue construir o templo e, então, chega o dia da sua inauguração. O que acontece quando o templo é inaugurado? Salomão faz uma oração enorme. Ele faz uma oração bastante extensa. E nessa oração ele consagra o templo com os sacerdotes ali, com os levitas ali, o povo adorando a Deus ali, e de repente acontece uma coisa extraordinária. Hoje em dia, algumas igrejas, as igrejas que são escuras, né, com parede preta e tudo mais, luzes de efeito, são igrejas que procuram até simular o que aconteceu ali. Porque na época de Salomão, quando ele estava inaugurando o templo, a glória de Deus se tornou visível no templo que estava sendo inaugurado. E essa fumaça luminosa, a glória de Deus, a kavod, em hebraico, ou se você preferir, a Shekinah, a presença de Deus tomando todo o ambiente. Aquele ambiente espiritual foi tão abençoador, foi a glória de Deus aparecendo de modo tão visível, palpável e até pesada, porque a palavra kavod em hebraico, glória, significa peso. Algo palpável, era Deus presente ali de modo que ninguém pudesse negar. E a aprovação de Deus se viu naquele lugar no formato da sua glória luminosa. Então, a única função dos sacerdotes e levitas, inclusive Salomão, todo mundo que estava presente, foi de cessar todos os atos sacerdotais, todos os atos do próprio rei. Depois da sua oração, eles se ajoelharam e adoraram ao Deus que estava agora visível em sua glória, em sua Shekinah,
em sua cavude ali. Não cabia naquele momento nenhuma ação humana, nenhuma ação ritual, nenhum sacrifício, não cabia nada disso, era somente a adoração de joelhos ao Deus que estava ali, presente, visível através da sua glória. E então, com toda essa bênção acontecendo, aquele culto extraordinário, o templo completamente inundado pela glória de Deus, Deus então responde para Salomão como a gente vê aqui. Ele fala algumas coisas interessantes naquele momento. Algumas coisas que demonstram nessa palavra de Deus que ele dá para Salomão e para os presentes naquele ambiente, Deus diz para eles o quanto ele estava contente e feliz pelo templo que estava sendo inaugurado. E é claro, não é pelo templo propriamente, mas é pelos corações e mentes daqueles que estavam naquele ambiente e o propósito que movia o coração deles. E o que Deus disse para Salomão? A gente vai reler aqui em 1 Reis, capítulo 9. Aconteceu que quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor, o palácio real e tudo o que tinha desejado e decidido fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como tinha aparecido em Gibeão. No caso de Gibeão, foi através de um sonho, Deus falando diretamente com Salomão. Aqui já era algo mais palpável, mais visível. E o Senhor lhe disse, então, ouvi a sua oração. A primeira coisa que Deus fala com Salomão é que naquele ambiente de adoração sincera, com pessoas com o mesmo propósito, na oração, na adoração, Deus disse que ouviu as orações que eram feitas naquele lugar, especialmente a oração do rei Salomão. Às vezes a gente procura uma igreja que seja animada, que seja legal, moderninha, que seja relevante, que tenha palavras que vão amaciar o meu coração, vão afofar, a minha mente, vão me deixar completamente ligado e com as baterias recarregadas para a semana. É claro que quando isso também acontece, é bênção também, não estou negando isso. O nosso coração, às vezes, precisa dessa recarga, dessa palavra doce que venha me ajudar a viver a semana que virá. Mas entenda que o que é mais importante no templo, no culto, na nossa adoração, é termos a certeza de que o culto não está sendo realizado para agradar as minhas vontades, para agradar o que eu penso, o que eu acho, para simplesmente fazer a minha vontade ou então mostrar que a minha igreja é moderninha para o meu primo, para o meu parente, para o meu amigo, para o meu chefe do trabalho que eu trouxe como visitante. Mostrar para ele, olha só como é que a minha igreja é moderninha, aqui você vai ficar tranquilo. A questão aqui não é essa, a questão aqui é se Deus está se agradando do culto. E tem igrejas hoje, como eu disse, que porque falta essa presença manifestada de Deus, através da sua glória, que apagam as luzes e colocam fumaça de gelo seco. Quando falta o real, começam a improvisar. Entendeu o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é o que importa não é a estética do culto. Embora ela tenha a sua importância, mas não é o mais importante. O que importa é se Deus está se agradando e ouvindo as orações que são feitas no templo, no culto, na sua adoração. Porque se tudo está bonito, se tudo está esteticamente bacana, aquela atmosfera espiritual produzida,
Mas se só ficou nisso, é apenas um jogo de cena. É apenas uma apresentação plástica que agrada aos olhos humanos. Mas Deus olha de modo diferente. Ele vai enxergar o que está no teu coração. O que está no coração do adorador. Eu posso dizer para você com toda a segurança, todo o esforço estético que muitas vezes fazemos no culto para agradar a Deus não o impressiona. A gente acha que vai impressionar a Deus porque o nosso culto está lá, ó, milimetricamente medido, tudo perfeitinho. Isso não impressiona a Deus. Porque mesmo na época de Jesus, os fariseus, os saduceus, sabiam fazer um culto milimetricamente perfeito, conforme a lei mandava. Mas Jesus, vira e mexe, os chamava de sepulcros caiados, de hipócritas, porque eles faziam certo pela estética no exterior. Mas lá no coração não havia beleza alguma diante de Deus. Então, precisamos matar aqui o primeiro dragão dessa experiência que muitas pessoas querem ter nas igrejas, que é uma experiência meramente estética. E nós queremos buscar aqui a experiência real, verdadeira, concreta, a experiência raiz. É termos a certeza de que Deus está ouvindo as nossas orações e se agradando do culto que apresentamos a Ele. E aqui não concorre nenhuma questão estética. Aqui o que está no foco é o que se passa no seu coração. Mas Deus aprovou aquele culto. Deus aprovou aquela inauguração. Porque era naquele templo que o povo estava reunido, com o coração no único propósito de adorar a Deus. E você vai perceber também que Deus estava ouvindo e respondendo de modo claro, objetivo, direto, a oração que foi feita naquele lugar. O Salmo 34, 17, que nós lemos aqui no começo do culto, ele fala sobre isso, Deus ouvir e atender às orações daqueles que são fiéis a Ele. Deus tem prazer em acudir e abençoar o seu povo. E além de ouvir as orações, Deus também disse aqui nesse versículo, no versículo 3, ele disse, ouvi a sua oração e a súplica que você fez diante de mim. E agora outro verbo que aparece, santifiquei o templo que você edificou, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Sim, não estamos aqui sacralizando o templo, mas estamos declarando o que Deus fez no passado e continua fazendo hoje. Porque embora hoje não tenhamos um templo central que Deus mandou construir para adorá-lo, mas sim estamos em templos menores, com menos suntuosidade, nem que seja uma sala com uma porta aberta, mas se há adoração, se há busca do Senhor, o próprio Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A presença de Deus se faz real, palpável, concreta, quando nós o buscamos, primeiro em comunidade, em um grupo reunido, e não apenas você isolado no seu canto, acuado ali, porque você acha que é só assim que se deve servir a Deus. A igreja primitiva, quando estava sendo perseguida, buscava o jeito de se reunir mesmo nas catacumbas, mesmo correndo o risco de morte. Mas eles sabiam da importância do peso que é diante de Deus
nós buscarmos adorá-lo em conjunto, em comunidade, em comunhão um com o outro. O poder de Deus se manifesta além da nossa busca individual, mas muito mais o poder de Deus se manifesta quando buscamos de coração aberto, de todo o coração, juntos como uma comunidade. E o local onde nos reunimos, ali se torna um lugar santo, não pelo lugar em si, mas porque o povo que está ali está santificando aquele lugar, porque ali Deus colocou o seu nome. E o nome de Deus é santo. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Quem santifica o nome de Deus somos nós. Porque ali não é Deus que santifica o seu próprio nome apenas, mas somos nós que santificamos o nome de Deus, pelo modo como nos conduzimos na vida, pelo modo como separamos também um lugar exclusivo para a adoração do nome de Deus. Então, a sua igreja local, essa igreja local, não é qualquer lugar. Não, aqui não é qualquer ambiente. Aqui não é um espaço como se fosse um clube social apenas. Aqui é o lugar onde o nome de Deus é santificado. Aqui é o lugar onde o nome de Deus é invocado. Aqui é o lugar onde Deus está agindo poderosamente e atendendo às nossas orações. Aqui você vai ver a glória de Deus. Seja através de uma fumaça luminosa, seja através do agir de Deus, mostrando que Ele está aprovando a nossa busca da sua presença, que Ele está aprovando os louvores, as pregações, tudo o que fazemos aqui para a honra e glória do seu nome. Então, depois do culto de hoje, você não saia daqui dizendo: eu gostei do culto, porque foi assim, eu gosto quando o culto é assim. O culto não é para a gente. Quem tem que declarar se está gostando ou não do culto é Deus, porque o culto é para Ele, a adoração é para Ele. Então, Deus disse que estaria ouvindo a oração que se fizesse naquele lugar. E no contexto você percebe que essa ação aprovadora de Deus era condicional, enquanto o povo se mantivesse fiel às suas leis, o que infelizmente não aconteceu ao longo da história de Israel. Mas ainda assim, a aprovação de Deus, ela foi atestada enquanto o povo estava ali com um só coração adorando a Deus naquele templo que estava sendo inaugurado. Então, Deus santifica a casa onde o seu nome é invocado. O próprio Deus ali santificou o templo. E nós santificamos a nossa vida, santificamos também o seu nome, enquanto adoramos nos diversos lugares em que a igreja está espalhada no mundo inteiro. E por fim, o texto também diz, na promessa final, no final do versículo 3, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Estarão ali aonde? No templo. O templo hoje foi destruído. Ele foi destruído na década de 70 depois de Cristo. Até hoje o templo é um vazio no coração do povo de Israel, pelo menos dos mais devotos. É um vazio. No lugar do templo está aquela cúpula da rocha, aquela cúpula dourada muçulmana, no lugar do templo. É um vazio no coração do judeu que é devoto. A única parte do templo que permaneceu de pé foi o muro ocidental, que é também chamado, apelidado hoje, o Muro das Lamentações.
E os judeus até hoje vão ali para orar, para estar. O mundo inteiro coloca papeizinhos ali com os nomes de pedido de oração, nos buracos entre as frechas, né, das pedras daquele muro ocidental que já pertenceu ao templo de Herodes. Não existem mais sacrifícios oficiais. Não existem mais a adoração de levitas e sacerdotes, porque o templo não existe mais desde o ano 70 da nossa era. Mas Deus disse aqui para Salomão que os seus olhos estariam atentos permanentemente, para sempre, naquele lugar. Hoje é o muro. É aquele local geográfico de onde está a cúpula da rocha. Mas Deus promete e cumpre o que Ele promete. Se Ele disse que vai estar olhando para aquele lugar, Ele está olhando até hoje. E Deus está preservando pelo menos aquele muro, para lembrar ao mundo inteiro e também para Israel o significado daquele lugar, ali no coração de Jerusalém. Deus disse que atenderia às orações que se fizessem naquele lugar. Deus disse que também estaria santificando o lugar para o seu nome. E Deus disse que para sempre olharia aquele local, aquele ambiente. Jesus, trazendo uma extensão dessa promessa, Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso quer dizer que a presença de Jesus conosco, ela tem prazo de validade. Você poucas vezes pensou nisso, mas é verdade. Jesus não disse que estaria conosco para sempre. Ele disse que estaria conosco até o momento em que essa terra, esse mundo, estivesse terminando. Sabe por quê? Porque depois que acabar esse mundo, depois que esse mundo terminar, depois que esses séculos forem consumidos pelo tempo, não é Jesus que vai estar conosco em nossa realidade. Somos nós que estaremos com Ele na realidade do céu, eternamente com Ele. No momento em que Jesus voltar e esses séculos se consumirem, nós vamos ser absorvidos pela glória do Deus que se manifestou lá no passado, de modo condensado naquele templo, do Deus que se manifestou durante 33 anos aproximadamente, aqui na terra, andando nessa terra como Jesus, como seu Filho. Agora somos nós sendo completamente elevados à realidade eterna que Deus preparou para os seus servos. Aí sim é para toda a eternidade, porque somos nós sendo abraçados pelo Pai que tanto nos amou, que tanto nos ama e que tanto cuida de nós. Então entenda essa mensagem, meu irmão, minha irmã. O templo, hoje o nosso templo, onde nós adoramos a Deus, essa igreja local, não é um lugar qualquer. É o lugar onde Deus está também ouvindo as orações que se fizerem nesse lugar, se o nosso coração estiver sincero, aberto ao agir de Deus e completamente focado enquanto corpo de Cristo, enquanto uma comunidade de fé, se num só propósito a gente estiver buscando a presença de Deus. A promessa de Deus é ouvir as nossas orações, a promessa de Deus é santificar esse lugar, e através desse lugar será uma glória irradiada por todo o nosso bairro, cidade, estado e por aí vai, o mundo inteiro. E além disso, os olhos de Deus, a ação de Deus, a bênção de Deus
estará permanentemente no nosso meio. Que essa palavra esteja encontrando guarida no seu coração e no meu coração.